Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Queridos amados, graças a Deus por mais uma oportunidade que o nosso bom Deus nos concede de mais uma vez estar aqui para compartilhar a gloriosa palavra do nosso Deus. Queridos, estamos na campanha do livro dos Salmos. Meditamos no Salmo 52, que foi um salmo abençoado. Você que está me assistindo, compartilhando, continue aprendendo a palavra do Senhor e continue compartilhando para que vidas venham ser edificadas e conheçam mais pela palavra de Deus, o Senhor Jesus. Então, desde já, compartilha, divulga, comenta, joga esse vídeo para outras pessoas, crentes ou descrentes, assistirem e os descrentes, claro, virem para o Senhor. Vamos meditar no Salmo 53, é mais um salmo de Davi. Esse Salmo 53, ele é mais ou menos parecido com o Salmo 14. Se você me acompanha desde o começo do Salmo 1, o Salmo 14, eu já dei a pincelada do que esse Salmo 53 também fala, onde fala da corrupção humana e o castigo de Deus e a salvação de Deus para todo aquele que crê em Deus e se arrepende. Então, fica aí, aonde você estiver, dai ouvidos, o que o Espírito Santo há de falar comigo e com você, para a glória do nome do Senhor. Espero que você esteja bem, sua casa, sua família, pois o nosso Deus irá falar conosco. Prepara o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Então, desde já, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor e meditar no Salmo 53. É um salmo curto, só tem 6 versos, mas são de grande valia para a nossa edificação e aprendizagem. Amém? Ore comigo. Bondoso Pai celestial, glorificado, santificado, exaltado, magnificado seja o teu nome para sempre. Em nome do Senhor Jesus, entro na sua presença, te agradecendo por essa honra que o Senhor me dá. Compartilhe a tua doce e gloriosa palavra, e verdadeira e fiel e eterna. Mais uma vez, ó Pai, glorifica o teu nome, como tu tens glorificado. Pai, revela de novo a tua presença gloriosa, a tua presença majestosa. Que o Senhor cresça e eu diminua, e glorifique a Cristo Jesus, o teu santo e amado Filho que enviaste a este mundo para morrer na cruz do Calvário, para tirar os nossos pecados. Assim seja. Fala conosco por baixo das letras, edifica a fé de todos aqueles que te amam e crerem em ti. Senhor, é no nome do Senhor Jesus que isso eu te peço e eu já te agradeço. Salva almas para o teu reino e cuida dos teus filhos e filhas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Salmo 53. Onde você estiver, prepara o teu coração. Abra a tua Bíblia, pois o Senhor falará conosco. Salmo 53. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam a Deus. Eis que se acharam em grande temor, onde temor não havia, porque Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Na tradução da linguagem de hoje, veja que interessante, hein? Esse Salmo 53. Veja o que diz. Os tolos, os nécios aqui são tolos. Pensam assim: para mim, Deus não tem importância. São todos corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo e são igualmente corruptos.
Não há mais ninguém que faça o que é direito, não há mesmo nenhuma só pessoa. Deus pergunta: será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e, além de tudo, não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele, Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Deus que de Jerusalém venha vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar de novo. Louvado seja Deus, aleluia. Queridos, é simples, é rápido, é direto, é claro, é transparente, como cristal, como água cristalina. Esse poema, essa canção de Davi, Salmo 14, ele também faz essa mesma comparação aqui, e alguns versos se repetem no Salmo 53. Se você ler o Salmo 14, você vai ver que é parecidíssimo com o Salmo 53. E a gente não vai precisar ler o 14, né, para não ficar longo aqui o vídeo. É didático. Desde quando Adão e Eva pecou, quando o casal pecou, a corrupção entrou para o mundo. E a corrupção fala da deteriorização. Repetir. A corrupção fala da deteriorização. Corromper, apodrecer, como o ferro pega ferrugem, como a fruta apodrece, como nós seres humanos morremos e o corpo entra em putrefação. Isso fala da corrupção. E quando se aplica a moral humana, depois que o homem pecou, todos foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, rejeitados devido ao erro de Adão e Eva. Satanás tomou conta do coração do ser humano e pouquíssimas pessoas que criam em Deus se salvaram. Deus escolhe ali Jacó, e de Jacó muda o nome para Israel, e o projeto, desde Abraão, era fazer uma nação para que o Cristo, o Messias, o Deus encarnado, viesse à terra. E assim Deus fez. Jesus é o Cristo, é o Messias, que nós cremos, e o Cristo foi crucificado, morto, ao terceiro dia ressuscitou, depois de 40 dias na terra foi assunto ao céu. Enviou o Espírito Santo e até hoje o Espírito Santo de Deus está proclamando o Evangelho, as boas notícias que Deus trouxe através do seu Filho Jesus. Pois bem, com um resumo prático aqui do que é o Evangelho, as boas notícias de Deus, que é uma pessoa, Jesus, o Cristo, Jesus também sentiu na pele a corrupção humana. Jesus levou a corrupção sobre ele. Jesus foi traído pelo discípulo Judas que se corrompeu. Jesus foi traído pelos sacerdotes, fariseus e saduceus corruptos. Pilatos corrupto, Herodes corrupto. E aqui fala da moral humana. A moral corrupta. Então pessoa sem moral, são desmoralizados. Não tem exemplo para dar. Não são pessoas de você olhar e querer seguir os passos, pois são corruptos. O espírito de Satanás se manifestou, revelou-se. E assim, pelo discernimento de quem é Deus, de quem é Satanás, a palavra de Deus nos ensina como Satanás trabalha. Ele é o pai da mentira. Jesus falou isso para os judeus, pecadores religiosos e corruptos. João 8:44. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Judas foi considerado como um diabo, um caluniador, um difamador, um traiçoeiro, um oportunista, um blasfemador, que depois foi tirar a própria vida. Ele se enforcou e ganhou o inferno, seu espírito no tormento, e depois será ressuscitado, julgado pelo Senhor Jesus e condenado ao lago de fogo para sempre. Então, isso não é de hoje, desde quando Adão e Eva pecou. Todos, ninguém escapa. Ninguém escapa. Mas a diferença é, a misericórdia de Deus veio sobre o ser humano. E sobre aqueles que Deus escolheu para o Senhor se revelar na terra, o Espírito de Deus, que Deus é Espírito, o Senhor, usando alguém, um coração de adorador, adorar, a palavra avodar, quer dizer se prostrar, reverenciar, temer, obedecer e trabalhar. Então Deus estava procurando entre os seres humanos corruptos, algum ali que se prostrasse diante de Deus. Tanto é que no livro do profeta Ezequiel, Deus disse, no capítulo 22,
que procurou alguém que estivesse na brecha para interceder pelos rebeldes. E Deus disse: não achei ninguém, algum homem, algum ser humano, que estivesse ali intercedendo, clamando a Deus por misericórdia para a condenação não viesse sobre os rebeldes. Deus não achou ninguém, pois ninguém buscava a Deus. Satanás, ele se tornou corrupto, corrompeu a terça parte dos anjos, e o diabo, ele corrompeu o coração, a alma, os sentimentos, os desejos, os prazeres, as vontades do ser humano. Ele dominou a mente. E então, Satanás colocou religiões para os homens adorarem as imagens de escultura que eles mesmos idealizaram. Então, os homens, desde os ídolos antigos quanto os ídolos contemporâneos, o ser humano ele adora, seja na parte religiosa, cada um com a sua religião, ou ídolo como cantores, atores, atrizes, empresas, filhos, maridos, esposas, dinheiro, onde vem a idolatria, tornar aquilo ali um ídolo, um fanatismo. É Satanás que está trabalhando no coração do ser humano para tirar a glória de Deus, para Deus não ser o centro das atenções. E assim é corrupto, e se não se arrepender, vai para o inferno. Você vê nas redes sociais quantas pessoas idolatram umas às outras. Até nas igrejas existem pessoas que idolatram, cantores, pastores, idolatram o templo e, infelizmente, cai na tentação, na casca de banana que Satanás lança e o ser humano, ele, infelizmente, segue essa linha, essa diretriz, e se não se arrepender, Deus condenará ao lago de fogo. Basicamente, o Salmo 53 é nessa didática aqui, que Davi, o salmista Davi, ele entendeu, o Espírito Santo abriu o entendimento dele, e já na época dele, ele já saboreava esse amargo dos homens corruptos. Estamos no século 21 e nada mudou. Davi passou, a geração dele passou, a nossa chegou, e se Davi estivesse nos nossos dias, ele ia ver a mesma coisa. Não é só mudou a parte tecnológica, mas a geração de corrupção, os corruptos, continua. Isso é muito sério. E Davi entende e compreendendo como os corruptos trabalham, a primeira coisa que Davi entendeu foi que disse o nécio tolo no seu coração, na sua alma, nos seus sentimentos. O coração aqui é o interior. No seu sentimento, nos seus desejos. Não há Deus. Na tradução da linguagem de hoje, cadê? O tolo diz: para mim, Deus não tem importância. Veja só o que o homem corrupto pensa sobre Deus. Para mim, Deus, o Espírito soberano, supremo, o magnânimo, a maior autarquia do universo, não tem importância. Olha quem está trabalhando no coração do pecador, o próprio Satanás. Ele desprezou o seu Criador, humilhou, quis humilhar, quis rebaixar, teve rancor, ressentimento, nojo, rebaixando o seu Criador, e o que ele plantou, ele colheu, porque tudo isso Deus fez ele saborear. Fez a serpente provar do próprio veneno. Então, o ímpio, que é desumano, é impiedoso, é covarde, é traiçoeiro, é um instrumento do cão, é templo, tabernáculo, tenda, morada de demônios. Ele diz que Deus não tem importância. Aí Davi diz: todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma pessoa que faça o bem. Todos se corrompem e praticam abominável iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei. Transgressores da lei são os trabalhadores que são transgressores. Horríveis crimes. Você pensar crimes como estupro, crimes como homicídio, infanticídio, feminicídio, parricídio, matricídio, fratricídio, genocídio, como Hitler, que matou 6 milhões de judeus, roubo, furto, quando pratica as obras da carne, que são crimes diante de Deus, como Gálatas 5, versículo 19 e 21, Romanos capítulo 1, 18 ao 32, algumas práticas, 1 Coríntios 6, versículo 9 em diante, algumas práticas, também Apocalipse, que Jesus fala, Apocalipse 21, versículo 8 em diante. Eu vou só citar aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, os crimes que são as obras da carne, que Paulo diz, Jesus fala,
Pedro também fala que quem pratica não herdará o reino de Deus, vai ganhar o lago de fogo. Que práticas são essas? Além dessas que eu falei, a avareza ofende a Deus. Não pode ofender aqui na terra. As pessoas podem ser avarentas como quiserem, mas no céu é crime, vai para o inferno. Soberbas. Soberba não é crime. Sentimento de superioridade, arrogância, prepotência, uma não é? Uma autoproclamação, vai para o inferno, porque é um crime contra a lei de Deus, contra o governo de Deus, contra o sistema religioso e político divino, crime. Condenação ao inferno, sensualidade, pornografia, mentira. Em alguns países a mentira é crime. No Brasil também mentir se torna crime. Mas o pior crime aqui é contra o reino de Deus, que Deus condena para o tormento eterno. Acabou, é eterno. Que mais? Desobediência aos pais, tolice, glutonaria, inimizade, irreconciliação, amargura, a falta aqui de perdão, ira, uma ira descontrolada, um ódio, uma raiva descontrolada. Bebedice, que toma bebida alcoólica, cachaceiro, pinguços. Tímidos, covardes e traiçoeiros. Feitiçaria, todo tipo de magia, branca, preta. Idolatria. Todas essas obras da carne, quem pratica, jamais herdará o reino de Deus. Tudo isso é corrupção de Satanás, onde o ser humano ele tem que lutar contra essas práticas com a armadura de Deus, conforme Efésios 6, do 10 ao 18. O crente tem que estar com a armadura de Deus para vencer essas práticas malignas, com o capacete da justiça, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, com o escudo da fé para apagar os dados inflamados malignos, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com oração, intercedendo pelos santos também. E assim, 1 Pedro, Tiago 4, 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Vencerá o diabo, vencerá a carne, vencerá esse sistema corrompido pelo diabo. Então, tem que praticar para não perder a salvação da sua própria alma. Então, Davi ensina, através do Espírito Santo, que todos esses que praticam tudo isso aqui é crime. Crime contra Deus, crime contra si próprio, crime contra o próximo, crime contra Deus, crime contra o próximo. Então, veja como é sério você que me assiste. Então, o mundo está rodeado de corrupção. O mundo está rodeado. E eles estão um pouco se lixando para Deus. Não existe Deus, não me preocupo com Deus. Ninguém quer conhecer, ninguém quer saber de Deus. E praticam abomináveis iniquidades. Crimes terríveis. Estamos vendo aí a mulher que matou um bebezinho de 15 dias. Está repercutindo, foi presa. E mais barbaridades. E os ímpios pecadores que não querem saber de Deus, os já são induzidos, seduzidos e conduzidos pelo diabo. Eles praticam crimes terríveis que chocam a nossa vida, choca a nossa realidade. Isso não é de hoje, desde quando Adão e Eva pecou. O primeiro crime horrível que o ímpio pecador cometeu foi lá na família de Adão e Eva. Caim matou o próprio irmão, Abel. Daí você já imagina o fratricídio ali, irmão matando o irmão. E isso não parou. Até a data de hoje, isso acontece. Enquanto Jesus não volta, vai acontecer. Terrível, devido à corrupção, pois não quer saber do Criador, não quer saber de Deus. Deus olhou dos céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse conhecimento e buscasse a Deus. Deus olhou do céu. Havia quem entende, hoje o Espírito Santo já está na Terra, não é? Desde há 2025 anos atrás, após Jesus ir para o céu, e para o céu, ele enviou o Espírito Santo. E até hoje o Espírito Santo está trabalhando na Terra. Espírito Santo. Então aqui Davi diz, o pensamento dele do céu, Deus olhou para a Terra. E hoje o Espírito Santo já está na Terra trabalhando no coração de todas as nações, de todo ser humano, para que se converta e venham para Cristo, não é? Para ver se tinha alguém ali, ó, que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Hoje não muda não. Se você olhar em cada esquina, seja rico ou pobre, você vê que as pessoas desprezam Deus. A igreja do Senhor, como eu me converti, como muitos que me assistem se converteram,
A igreja do Senhor está proclamando o evangelho, anunciando as boas notícias, mas as pessoas fazem o quê? Ouvido de mercador. Elas desprezam Cristo. Elas não querem saber do Espírito Santo. Ninguém quer saber de Deus. E agora, quando quer saber do Senhor, vem por interesse para que Deus resolva um problema conjugal, um problema trabalhista, um problema de saúde. Venha que Deus só resolva isso. Venha para que o Senhor se aproxima do Senhor para que apenas se resolva essas coisas terrenas, problemas financeiros, materiais. Mas quando se aplica a renúncia do mundo, renúncia da própria vida, levar a cruz, quando se aplica para o pecador encontrar a salvação em Cristo, entender que é um pecador, está perdidamente ferrado, está perdido nesse mundo de trevas, nesse mundo de ignorância, está correndo perigo e precisa de alguém para livrar do buraco, do túnel, do tormento eterno. E quando entende que ofende a Deus, e mesmo ofendendo a Deus, Deus enviou Jesus para pagar o preço dos nossos pecados, Jesus levou a nossa culpa, e o pecador entender, ele vai correndo, se converte. Conversão é mudar de direção, a metanoia. Mudar de mente, mudança de mente. Compreender quem é Cristo, compreender quem é Jesus. E vir aos pés do Senhor pela fé na existência de Deus. O Espírito Santo está na terra. Crer nesse ser invisível que é real, que a gente sente ele. E pedir clemência, suplicar misericórdia, suplicar a graça do Senhor, suplicar o perdão do Senhor, porque está indo para o inferno. Se o pecador ele não entender isso, coitado, coitado. Então, para chegar a Deus, tem que se chegar dessa forma, não querer as coisas primordiais, as coisas terrenas, não. Primeiro a salvação da nossa alma, que está em xeque, está em jogo. E a nossa alma, nossa vida, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Aleluia. Então você que me assiste, o que você está priorizando? O que você está pensando? Aleluia. Pense primeiro na salvação da sua alma, suplicando a misericórdia de Deus, crendo que Ele existe. Mas o nécio, o tolo, o ignorante, o corrupto, o que importa são as meninotas, o que importa são os menininhos, o que importa é o show do cantor fulano, o que importa é o show da banda Calypso, o que importa é o time de futebol, o que importa é ganhar muito dinheiro, é comprar o carro do ano, é comprar a roupa do ano, é estar na moda, o que importa é gravar as músicas para o povo curtir, o que importa é vender as mercadorias, o que importa é mendigar, o que importa é furtar, o que importa é matar, o que importa é roubar, o que me importa é curtir a vida. Como a Bíblia ensina, comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. É o ditado, como diz Isaías, como Paulo diz aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios. Comemos e bebemos, pois amanhã morreremos. Jesus ressuscitou? Amém. Deus abençoe a vida dele. Eu tenho que seguir a minha vida. Sou muito jovem ainda e não quero perder meu tempo com igreja, perder meu tempo com Deus. Não, tem a política, tem o meu salário, tem as minhas férias. Eu tenho a minha vida, meu Deus. Da calabaragaço, como a folha de afá. Tá como o rico tolo que Jesus conta, que o rico tolo tinha muito bem, né? Em Lucas 12, 16. E muitos bens, disse, vou derrubar meu celeiro, vou construir outros. E dizer à minha alma, alma, come, bebe e folga, porque tu tem muita coisa para muitos dias. Mas Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens? Para quem será? Sim, são aqueles que são ricos, mas não para com Deus. Quantos hoje o Senhor nos está chamando de louco, tolo, imbecil, idiota, nécio? Hoje o Senhor está cobrando a alma. Quantos, enquanto eu estou ministrando a palavra do Senhor, enquanto o Espírito Santo vai iluminando aqui, falando na minha boca, hoje, nos hospitais, nas BRs, nas avenidas, nos palácios, nos palafitas, anônimos, famosos, hoje, quantos se gabam e dizendo, tenho muita coisa, vou viver por muito tempo, preciso de Deus não, eu dar dinheiro para a igreja, eu quero ser crente não, para mim já tenho minha religião, vou ver como eu quero, e de repente Deus diz, louco, hoje pedirão a tua alma, quantos não serão arrancados da terra? Porque despreza. Irmão, perigo terrível do ser humano é desprezar a Deus.
e viver nesse desprezo por muito tempo. Deus é misericordioso, é longânimo. Romanos capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, ali, Paulo diz que o povo despreza a bondade e a benignidade de Deus, do coração endurecido. Aí Paulo diz que entesoura, né? Pecado sobre pecado, acumulando ira para o dia da ira e do juízo de Deus. Tribulação e angústia para quem pratica o mal. Paz, glória e honra para quem pratica o bem. Aleluia. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Capítulo 2 de Romanos, né? A carta aos Romanos. Então, o perigo é desprezar a Deus e viver. Ó. O desprezo a Deus é um sentimento de repúdio, repudiar o Senhor, ter nojo do Senhor, rebaixar o Senhor, humilhar o Senhor, desdenhar do Senhor, desprezar, desvalorizar, desprestigiar, descredibilizar, desvalorizar, desrespeitar, desobedecer. Dizer, eu não preciso viver, eu não preciso de tu, ó Deus, para viver. Não depende de tu para nada. Meu Deus. Sabe o que ele vai fazer? O perigo não é fazer esse desprezo acontecer diariamente. O perigo é desprezar o sangue de Jesus lá na cruz, onde Deus permitiu o Filho ir lá para a cruz, cravou o Filho na cruz, o Filho ofereceu o sangue ao Pai para tirar os pecados de nós, e esse sacrifício de amor e de perdão ser desprezado. O perigo é o sacrifício de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue, 1 João 1,7, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue é a vida de Jesus, oferecida ao Pai para tirar os nossos pecados. E o pecador viver na corrupção e desprezar esse sangue, será desprezado para sempre no inferno. É duro, não é? Mas é a realidade aí. Creiam ou descreiam. Assim, irmão, eu não creio nisso não. Você está falando aí, mas não creio não. Creio nisso não. A Bíblia foi feita por homem. Vou ver minha vida. Nem vou seguir mais, nem vou assistir seus vídeos. Eu não posso fazer nada. Mas passa o céu e a terra, mas essa palavra jamais passará. Para aqueles que desprezam Cristo, que desprezam o sacrifício do Senhor, desprezam Deus, como Davi no tempo dele estava vendo, muitos já foram desprezados no inferno. O inferno é a ausência de Deus. Estão loucos em tormento eterno. Sairão de lá para o lago de fogo, onde terá o juízo final de Deus. O inferno ainda não é nem o fim, é só o começo do tormento. Muito sério, nunca despreze a Deus, crente. Glória ao nome de Jesus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um, até dentro das igrejas. A igreja era para praticar o amor de Deus, viver o amor de Deus, ajudar um ao outro, cada um levar a carga um do outro. Mas até na igreja, pastores corruptos, missionários corruptos, elites religiosas corruptas, fecham a mão para os necessitados, a maioria deles. É raridade você ver algum líder fiel aos mandamentos do Senhor e pratique e se importe com o ser humano, principalmente o convertido. Pois a Bíblia diz que devemos primeiro ajudar os domésticos da fé, até dentro das igrejas, que vale dinheiro. Quantas vezes veio para mim ter dinheiro, eu não falho de nada. Minha esposa não vale nada. Tem que ter isso aqui, ó. Corruptos, mentirosos dentro da igreja. Espírito da mentira trabalhando em várias igrejas. Que não é a igreja de Cristo. É a igreja de Satanás. Não tem um que faça o bem. Tiago 4,17. Tiago diz, aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Deve ser uma bênção. Uma bênção é favorecer o próximo, fazer o bem, amar, ser amável. Tem a amabilidade. Sabe que deve fazer o bem, se fecha corrupto, comete pecado. É corrupto. Fecha a mão e também Deus vai fechar a mão, não vai atender ninguém. É difícil, irmão. Por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a gente já vive isso há muitos anos. Acaso não tem conhecimento estes obreiros da iniquidade, obreiros de Satanás, transgressores da lei,
das leis, os quais comem o meu povo como se comessem pão. Eles não têm conhecimento, eles não invocam a Deus, não oram a Deus. Claro, se para eles Deus está morto, Deus não existe, é que eu quero saber de Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que você vê toda tragédia, desastres, ruínas, desgraças sobre a terra, sobre toda essa raça ímpia, todos esses obreiros da iniquidade, todos os filhos do diabo, vai para o inferno, preparado para o diabo. Não invocam a Deus, eles procuram outros gurus, outros deuses que eles acreditam. Mas Deus não é o único Deus. Desde o tempo bíblico, desde o povo de Israel que se corrompeu, e todos eles foram varridos da terra, pois Deus não deixou nenhum. Pois Deus espalhou, eis que se acharam, versículo 5, eis que se acharam em grande temor, em grande pavor, em grande medo, em grande tristeza e angústia, onde não havia temor, onde não tinha, Deus fez ter. Cadê os ídolos para protegerem? Cadê os deuses? Cadê a elite religiosa, política? Cadê? Aleluia. Pois Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste porque Deus os rejeitou. Olha o nojo de Deus sobre esses podres, seres humanos nojentos e imundos. Rejeitou Deus, Deus rejeitou. E era a maior vergonha para um exército ter os ossos dos seus soldados espalhados. Pense que desonra. Por quê? Porque Deus colocou em grande pavor e espalhou os ossos deles. Todos aqueles que atacaram Israel, que cercaram Israel, como os midianitas na época do juiz Gideão, Deus fez eles se matarem de midianitas, apenas com 300 homens. Os moabitas e amonitas e os edomitas lutaram contra o rei Josafá, o rei de Judá. Deus fez os próprios inimigos se matarem. Sion, em Deuteronômio capítulo 2, Deus pesou a mão e Sion foi exterminado. Senaqueribe, que invadiu Judá contra o rei Ezequias, Deus colocou um freio na boca e uns anos no queixo e mandou ele para a terra de Nínive, capital da Síria, e lá os próprios filhos mataram Senaqueribe. Faraó lá no Egito, Deus pesou a mão e acabou com a raça de Faraó, com aquelas 10 pragas, e no final a morte veio. Tem a Balaão e Balaque. Balaque, o rei dos Moabitas, corrupto e corrompeu Balaão por causa de dinheiro. Quando foi amaldiçoar nas 7 montanhas, Deus trocou as palavras de Balaão e disse: não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, falarei, não confirmaria. A promessa sobre Israel, a promessa sobre os escolhidos de Deus, está em Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Versículos extraordinários, mandamentos de Deus que protege o seu povo, o povo de Israel, de ninguém abate, ninguém arranca Israel da terra. Aí o Ramais guerreando e muitos líderes já foram sucumbidos. Está a igreja de Cristo, judeus e estrangeiros em um só corpo. O Espírito Santo está com eles. Apesar de que a igreja primitiva, muitos apóstolos foram barbaramente assassinados, menos João. A igreja do século I, a igreja perseguida, na atualidade, século XXI, a igreja está sendo perseguida em países comunistas, presidentes corruptos, mas mesmo que matem a carne, não podem tocar no espírito, pois já pertence a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor é que protege. O Senhor é que ampara, que guarda. E o nome já está no livro da vida. E o corpo será ressuscitado para o Espírito voltar e viverá para sempre incorruptível. E viverá para sempre com o Senhor Jesus, crente. Glória a Deus. Então Deus abateu todos os adversários do seu povo. E se você é fiel, se você obedece os mandamentos, se você crê em Jesus, se Jesus é o único Senhor e suficiente Salvador da sua alma, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré, e o Espírito Santo, ele é o teu advogado, ele é o teu amigo, o teu protetor, Deus também, como Davi diz aqui, ó, Deus vai espalhar os ossos de quem te cercam. Deus espalhará os ossos daqueles que te perturbam, pois eles rejeitam Cristo. Jesus disse, quem aceitar vocês, a mim aceita. Quem rejeitar vocês, a mim me rejeita, e aquele que me enviou.
Então, quem rejeita um cristão, rejeita o Espírito Santo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, glória! Em Atos 13, tinha lá um filho do diabo que estava atrapalhando Paulo e Barnabé pregar. Paulo disse, ó filho do diabo, inimigo de toda a justiça, até quando vai perturbar os retos caminhos do Senhor? Ficará cego. E na hora, Deus, olha, tirou a visão daquele instrumento do diabo e ele ficou tateando. Deus sempre ferirá quem se opõe ao Evangelho. Deus sempre ferirá quem se opõe ao Evangelho. Às vezes é ferida de morte, às vezes é ferida de ficar com a carne dolorida. Deus sabe como vai frear quem está atrapalhando a obra dele. Toma posse. Está te fazendo chorar? Está te fazendo gemer? Está te fazendo suplicar? Aguarda o que vai acontecer. E não vai demorar, não. Não vai demorar, não. Deus vai calar a boca desses corruptos filhos do diabo. E Deus confunde eles porque Deus rejeitou. Coitado do homem que é rejeitado por Deus, viu? Aí, ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então regozijará Jacó e se alegrará Israel. Isso aqui fala da salvação de Deus. Se de Sião, de Jerusalém, vinha a salvação de Israel. Isso aqui é um alerta para que Israel não se corrompa, para que também o castigo de Deus não viesse para eles, né? Davi está pedindo aqui. Aí quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, por desobediência, pagar um preço de prisão. Aí então Israel vai se alegrar e vai cantar louvores ao Deus da glória. E quando a gente fala da corrupção, tem a corrupção passiva e a corrupção ativa no nosso direito penal brasileiro, né? Nosso direito penal brasileiro. E é principalmente esses crimes que são praticados por funcionário público contra a administração em geral. O artigo do Código Penal 317 fala dos crimes contra a administração pública e fala aqui que é praticado por funcionário público contra a administração em geral. A pena são de 2 a 12 anos e multa. Veja, a corrupção ela pode ser de dois tipos, como falei, ativa, quando se refere ao corruptor, ou passiva, que se refere ao funcionário público corrompido. Algumas legislações definem ambas as condutas como o mesmo crime. No caso do crime de corrupção, a legislação brasileira adotou, excepcionalmente, a teoria pluralista, pois optou por conceituar dois crimes diferentes: a corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, e a corrupção passiva, que é o artigo 317. E o Código Penal brasileiro, no artigo 317, define o crime de corrupção passiva como o de solicitar ou receber para si ou para outros, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, receber a vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Veja que coisa interessante. Esse recebimento de vantagem devida ou vantagem indevida, de forma geral, para a configuração de crime de concussão. E esse crime aqui de consunção, para quem não conhece, é de acordo com o descrito no artigo 316 do Código Penal Brasileiro. Concussão é o ato de um servidor público exigir vantagem devida para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão da função. Artigo 316 do Código Penal. E aqui é dos crimes também contra a administração pública. E a reclusão é de 2 anos e de 2 a 8 anos e multa crente. Olha que coisa terrível é o crime de concussão. E também é qualquer enriquecimento ilícito, do cambalacho, da maracutaia, do gato com lebre, seja dinheiro ou qualquer outra utilidade. Ao agente público não se permite colher vantagens em virtude do exercício de suas atividades, por força do princípio da legalidade,
motor do Estado de Direito. Ao agente público não é permitido em nenhuma hipótese agir contra a lei e também, isso também aqui é, portanto, necessário fugir dessa condição, desse comportamento. Todo agente público ele tem que estar fora dessa conduta criminosa. No Código Penal, o artigo 317, é uma forma simples da corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dessa função, recebe vantagem devida, crime de corrupção. Veja que coisa séria. Na corrupção passiva, no Código Penal, o artigo 317, a reclusão de 2 a 12 anos também. E ela, sim, é caracterizada como ativa quando se refere ao corruptor. E é coisa estreita. Também a mesma coisa de receber vantagem indevida. E também conhecida como corrupção passiva, que é o crime praticado contra a administração pública em geral. Os agravantes desse crime, em consequência da vantagem ou promessa. O funcionário ele retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a prática infringindo o dever funcional. Se apenas retardar ou deixar de fazer o que deve fazer, trata-se de corrupção passiva imprópria. Se praticar ato infringindo o dever funcional, trata-se de corrupção passiva própria. E para que você entenda esses cargos de funcionários públicos, de servidores públicos, são amplos e diversificados, abrangendo diversas áreas como jurídica, diplomática, gestão pública, saúde, educação, segurança pública, entre outros. Na área jurídica são juízes, promotores, defensores públicos, procuradores, advogados públicos. Na área diplomática são os diplomatas, conselheiros, secretários. Na área da gestão pública são administradores, gestores públicos, analistas de políticas públicas. Na área da saúde são os médicos, enfermeiros, agentes de saúde, técnicos em saúde. Na área da educação, são os professores, diretores, coordenadores, pedagógicos. Na área da segurança pública, são os policiais, bombeiros, agentes penitenciários. Na área de fiscalização, são os auditores fiscais, agentes fazendários, inspetores de tributos. Na área de controle, são os auditores de controle externo, auditores de finanças. Na área da tecnologia da informação, são os analistas de sistemas, desenvolvedores, técnicos em TI. E tipos de cargos são os cargos comissionados, como os nomeados por autoridades, geralmente para funções de chefia, diretoria ou assessoria. Exemplo, como ministros, diretores e secretários. Com cargos de carreira, aquela aprovação em concurso público com estabilidade e progressão na carreira. Os cargos de confiança, similar aos comissionados, mas com menor remuneração e menor abrangência. Exemplo de cargos por esfera, na área municipal, guarda municipal, agente de trânsito, professores, médicos, servidores administrativos. Na esfera estadual, são os policiais civis, professores, auditores fiscais, bombeiros, procuradores do Estado. Na área federal, auditores fiscais da Receita Federal, policiais federais, professores de universidades federais, diplomatas. Já imaginou tudo isso aqui? O quanto de corrupto tem em todas essas áreas? Quantos deles não querem nem saber de Deus? Glória a Jesus, que a maioria assim, desses cargos, poder público, dos servidores públicos, tem cristãos ali. Mas mesmo tendo cristãos, quem é corrupto não quer saber de Deus. Então, respeita a fé do cristão, mas cada um faz ali o cambalacho, a propina, né? O gato com lebre, emendando ali a fiação e faz o cambalacho. Quando a casa cai, vem aí na televisão, nas redes sociais, isso nos nossos dias, né?
sem falar nos dias de Davi. Veja como é sério, como as pessoas elas não querem saber de Deus, pois esses cargos públicos na nossa atualidade, meu Deus do céu, quantas mutretas não tem? Quantas? Quantas? É gravíssimo, crente, gravíssimo. O vídeo aqui, ele foi bem didático, ele foi bem prático, para não se estender tanto. Que Deus nos guarde da corrupção, querer vantagem lícita na função que a gente exerce, ou antes de exercê-la, adquirir vantagem devida. Ah, vou fazer assim, porque eu vou ganhar assim. E tudo é dinheiro, crente. Tudo é amor ao dinheiro. É vantagem disso, é vantagem daquilo. E a corrupção vai comendo no centro aí. E muitos... Um dia a casa cai, irmãos. Oh, glória! Um dia a casa cai para todos. Jesus disse, tudo que é feito em oculto, a luz é revelada. Então, todos que estão fazendo debaixo dos panos, pode durar 50 anos. Deus vai chegar e desmascarar os corruptos. Deus vai chegar e vai tirar a máscara dos corruptos, porque eles não têm arrependimento nenhum. Para eles a vida está boa. Em todas essas áreas que eu citei aqui, ó, dos cargos de funcionários públicos. Imagina a corrupção em juízes, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, mil instância. A corrupção entre a política, a corrupção no Senado Federal, corrupção na política no município, no estado, a corrupção entre os policiais civis, militares, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, guardas municipais, irmãos, professores corruptos, professores, diretores, todos esses que estão aí, ó, pensando que são magnânimos, ministros e ministros e ministros. Aí a casa cai, desembargadores e tantos, tantos, tantos estão aí servindo o público. Então esse crime é contra a administração pública. Administrar. Daí você entende porque as ruas são emburacadas, daí você entende porque existe tanto roubo, a insegurança pública. Quando eu chegar no Salmo 127, a gente vai estudar o Salmo 127 sobre a segurança pública. Aí você vai ver como é que funciona. E você vai ver por que não funciona. Porque isso não entra em prática. É devido à corrupção, é muito grave. Qualquer lugar você vê trocado de um jeitinho brasileiro, fora do país. Por isso que tem países que a lei contra a corrupção ela é severa, severa, pena de morte, prisão perpétua e a limpeza na sociedade. Porque quer uma sociedade equilibrada, aleluia. Quer uma sociedade em nível superior. Moramos no Brasil e o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Qualquer esquina, existe um cambalacho, existe um gato com lebre, existe um jeitinho, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali para tirar vantagem, ter vantagem e sobressair. Mas a casa vai cair para todos os corruptos. Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Compartilha esse vídeo, que é em serviço público. Vamos vigiar. Eu não quero ir para o inferno, nem quero que tu vá. Quem já está lá, já foi, não pode mais voltar. Estamos caminhando rumo ao céu de glória. Amém? Ore comigo. Bendito Deus, Deus santo, Deus verdadeiro. Ó Senhor, como teu espírito é longe da corrupção, desse apodrecimento moral, desse lixo, Senhor, dessa carniça moral que vem de Satanás. Quantos, meu Deus, perderam a chance de viver uma vida moral, que é a tua vida aqui na terra, como Cristo viveu. Apesar de que ele sentiu a corrupção no meio dos religiosos, Senhor. Mas foi ressuscitado, pois nele não havia culpa, nem pecado, nem crime. Senhor, seja conosco, seja conosco. 24 horas por dia. Tem misericórdia da nossa alma. Não nos deixe cair nessa tentação de corrupção, desses ímpios que te desprezam, mas o que o Senhor já rejeitou e não ficará em pé. Sim, ó Pai. Seja com a tua igreja, brasileira e estrangeira, todos aqueles que amam Cristo. Ajuda e fortalece. Livra de toda propina, livra de todo cambalacho, para o louvor e glória do teu nome, pois no céu não existe corrupção. Seja assim, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você que me assiste, que ainda não é convertido, dobre seu joelho, peça perdão dos seus pecados. O Senhor Jesus está pronto para perdoar seus pecados. Venha para Ele, procure uma igreja séria e viva praticando as palavras de Deus, pois a vida eterna nos espera. Você que já é crente,
ficar firme na fé, irmãos, no nome de Jesus. O Senhor vem e vai levar um povo santo. Amém? Deixa teu coração, fica na paz do Senhor e não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe e voltaremos, se Deus quiser, a gente viver no Salmo 54. Paz do Senhor, Deus te abençoe, crente. Ô glória!